Bom, pessoal, hoje nós teremos nossa primeira aula sobre revisão de análise combinatória, uma matéria assim bem forte, posso dizer assim, que faz a diferença nos vestibulares, nos concursos que se vai prestar, pessoa que tem domínio disso daí. Por quê? Porque cada problema tem uma engenhosidade diferente. E você tem que tentar se colocar na situação ali, se imaginar naquela situação, de como ela está acontecendo, para tentar resolver aquele determinado problema. Isso é muito importante. Então não existe uma regra básica, mas é o que eu falo sempre, tente se colocar na situação e se imaginar fazendo aquilo lá, dando o seu real ali, como que seria a sua real atividade naquele instante. Essa é a dica principal que eu dou para vocês, pessoal. Um dos principais técnicas de contagem é o princípio fundamental da contagem, PFC, que envolve o princípio multiplicativo. Vamos ver esses dois exemplos aqui que eu trouxe. Como vocês podem fazer a leitura aí, imagina que a pergunta é o seguinte: você tem uma bandeira com 4 listas e você quer colorir essa bandeira. Para colorir essa bandeira de tal maneira que listas adjacentes não tenham a mesma cor. De quantas maneiras é possível nós colorirmos essa bandeira? Então, para resolver esse exercício, você pensaria da seguinte forma. Primeiro, vou colorir uma lista, escolho uma lista e penso assim: quantas escolhas de cor eu tenho para aquela lista? Ou seja, quantas possibilidades eu tenho para pintar essa primeira lista aqui, ó. Essa lista. Bom, eu não pintei nenhuma lista ainda, eu posso pintar ela de amarelo, branco ou cinza. Então eu tenho aqui 3 possibilidades para pintar essa lista. E a lista seguinte? Quantas possibilidades eu tenho para pintar a segunda lista? Como as listas adjacentes não podem ter a mesma cor, uma dessas 3 cores eu vou ter usado aqui. Ou seja, me sobraram 2 possibilidades para eu pintar aqui. Por exemplo, se eu pintei de amarelo aqui só pode ser branco ou cinza. Se eu pintei de branco aqui só pode ser amarelo ou cinza. Se eu pintei de cinza aqui só pode ser amarelo ou branco. Então eu tenho 2 possibilidades para essa lista. E essa lista aqui, a terceira lista? Bom, ela não pode ter a mesma cor da segunda lista, mas ela pode ter a mesma cor da primeira, porque não são adjacentes, não tem uma linha em comum. Portanto, ela só não pode ter a cor da segunda, ou seja, ela tem também 2 possibilidades aqui, ó. 2 possibilidades. E a quarta lista? Só não pode ter a cor da lista anterior. Então você tira uma das 3, ou seja, você tem 2 possibilidades. Aí você pensa o quê? Como que eu vou calcular o total então? Eu somo ou eu multiplico? Aí você pensa da seguinte maneira: para a primeira lista você tem 3 possibilidades. Tem que acontecer a primeira e tem que acontecer a segunda. Como é multiplicação, são fatos isolados. Então, 3 para a primeira, 2 para a segunda, vezes 2 para a terceira, vezes 2 para a quarta. Ou seja, isso dá um total de 24 possibilidades. Então, essa bandeira, nesse formato, pode ser colorida de 24 maneiras. Ó. Diferentes.
Agora veja o exemplo 2 que aparece aí. O exemplo 2 é o seguinte, ele fala: quantos números naturais com 3 algarismos distintos, palavrinha importante aqui, ó, distintos, existem no sistema de numeração decimal, ou seja, o sistema de numeração de base 10. Quantos existem? Para resolver esse exercício, saber quantos números de 3 algarismos naturais distintos existem, os números do sistema decimal são formados pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu vou formar números com 3 algarismos. Então, eu vou ter a casa da centena, vou ter a casa da dezena, vou ter a casa da unidade. Aí você tem que pensar o seguinte: se existe alguma situação que não pode ocorrer, se existe alguma restrição para a formação desses números. Aí você vai aqui, ó, por exemplo, para a casa da centena, você sempre começa pela restrição. Para ser um número de 3 algarismos, quem não pode aparecer na casa da centena? O 0, que se formar o número 0,21, esse número na realidade é o número 21, ele tem apenas 2 algarismos, ele não tem 3. Então aqui não pode ter o algarismo 0, todos os outros podem aparecer, ou seja, isso é uma restrição, sempre começa pela restrição. Se aqui não pode ser o 0, quem que pode vir aqui? Pode ser o 1? Pode. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Qualquer um desses 9 algarismos poderia aparecer aqui na casa da centena? Poderia. Então, para a casa da centena eu tenho 9 possibilidades. Não é que eu estou pegando o algarismo 9 e colocando aqui. Esse 9 representa quantas possibilidades de escolha eu tenho para a casa da centena. Eu tenho 9 possibilidades de escolha. Aí, suponha que eu escolhi um dos 9. Quem que eu posso escolher para a casa da dezena? Não posso escolher o mesmo que eu escolhi para a casa da centena, porque são algarismos distintos. Então eu passo a ter uma possibilidade a menos. Só que agora eu posso escolher o 0, que eu não poderia escolher aqui no começo. Ou seja, desses 9 aqui, eu já escolhi 1, sobraram 8. E agora eu posso escolher o 0 também. Então volto a ter 9 possibilidades para a casa da dezena. E para a casa da unidade, eu já escolhi 2 algarismos, de 10 eu escolhi 2, sobraram 8 possibilidades. Aí eu tenho que ter um algarismo na casa da centena, e um na dezena, e um na unidade. Se aí você usa o princípio multiplicativo, você faz o produto desses contingentes, dessas quantidades. 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 8, 648 números com 3 algarismos distintos. Então, olha esse outro exemplo agora. Veja bem. Ele fala aí quantos números naturais de 4 algarismos distintos podemos formar de tal maneira que eles sejam números menores que 5.000 e divisíveis por 5 com os algarismos 2, 3, 4 e 5. Então eu quero agora números com 4 algarismos distintos, então vou ter que usar os 4, de tal maneira que ele seja divisível por 5 e menor que 5.000. Então você vai lá, nós temos 4 algarismos, eu tenho a casa da milhar, da centena,
da dezena e da unidade. Qual é a restrição aqui? Existem duas restrições. A primeira restrição é que tem que ser menor que 5.000. Então aqui eu não posso usar o 5. E a segunda restrição é que tem que ser divisíveis por 5. Se tem que ser divisíveis por 5, o número para ser divisível por 5 só pode terminar em 0 ou 5. Então você começa por aí. Quem que pode vir aqui desses 4 números? Apenas o número 5 pode entrar aqui. Então aqui eu tenho uma possibilidade, que é quem? Que é o número 5. Ó. Para o número ser divisível por 5, o 5 tem que estar aqui. Então já usei o 5, ele está colocado aqui, ele tem uma possibilidade para unidade. Para a casa da milhar, eu tenho quantas possibilidades? Posso usar o 2, o 3 ou o 4. Então eu tenho 3 possibilidades. Para a casa da centena, eu tenho quantas possibilidades? Se eu já usei um desses 3 e já usei os 5, eu tenho 2 possibilidades. E o último eu tenho uma possibilidade. Ou seja, número menor que 5.000 divisível por 5 com 4 algarismos distintos. Tem aqui, ó, distintos. Seria 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, 6 números. Agora, veja esse exercício. Ele fala sobre as placas de automóvel. As placas de automóvel são formadas por 3 letras e 4 algarismos. Qual é o total de placas que nós podemos ter com essa configuração? Bom, então nós temos aqui 7 itens, ó, 3 letras e 4 algarismos. Quantas possibilidades nós podemos ter aqui então? Bom, as 3 letras aparecem no início e os 4 algarismos depois. Vou pensar assim, letras, o alfabeto é formado por 26 letras. Se são 26 letras, aqui eu tenho 26 possibilidades. E pode repetir a mesma letra na placa? A, pode. Então eu tenho 26 possibilidades para a segunda e 26 possibilidades para a terceira. E agora eu vou colocar os algarismos. Quantos algarismos nós temos? 10 algarismos, de 0 a 9. Posso usar qualquer um aqui? Posso, então eu tenho 10 possibilidades. Pode repetir o algarismo, por exemplo, ter a placa UAB0000. Pode-se ter essa placa. Portanto, posso ter 10 possibilidades para o segundo, 10 possibilidades para o terceiro e 10 possibilidades para o quarto. Veja bem, isso que nós temos como quantidade aqui, ó, é a possibilidade de escolha para completar aquela casinha. Então você tem que o total de placas é 26 ao cubo vezes 10 à quarta placas possíveis. Placas diferentes. Isso, pessoal, é o princípio multiplicativo que a gente usa. Você vai vendo o quê? Qual é o grande detalhe aqui? É você pensar, se colocar no lugar naquela situação e pensar no total de possibilidades. Ó. Sempre você pensa na quantidade de possibilidades que você tem para fazer aquela escolha. Vamos ver mais um exemplo só.
Olha esse exercício aí. Quantos números pares com 3 algarismos distintos podemos formar no sistema de numeração decimal? Veja bem, 3 algarismos distintos, números pares. Tem alguma restrição? Tem, você começa por ela. Qual é a restrição? Do número ser um número par. Ó, tem que ser um número par. Para ser um número par, a restrição está aqui, ó. Aqui só pode terminar com um número par. Então aqui só pode ser quem? Só pode ser os algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8. Nós temos 5 possibilidades para essa daqui. Então você vai lá colocar 5 possibilidades. Aí, e aqui pode ser quem? Qualquer um dos algarismos, desde que não seja o algarismo que esteja aqui. Então você tem, dos 10 algarismos possíveis, você tem 9 possibilidades, correto? Você vai colocar o 9 aqui, ó. Vai cometer um erro. Qual é o erro, Ronaldo, que a gente está cometendo aí? Se eu colocar o 9 e o 8 aqui, fazer o produto. Tem um erro aqui. O erro é o seguinte, que você não sabe se o número que está aqui, ó, é o 0. E aqui, ó, o 0 não pode aparecer aqui. Ou seja, aqui só vai ser 9 se aqui for o 0. Porque se não for o 0, se for o 2, por exemplo, que aparece aqui, aqui só pode ser 8 possibilidades. Então você tem casos separados para analisar. Não basta você analisar dessa forma colocando o 5 aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado com isso daí, ó. Então o que a gente vai fazer? Vai dividir em casos. Primeiro caso, quando aparece o algarismo 0 aqui, ó. Quando o 0 está colocado aqui, ó. Ou seja, tem uma possibilidade aqui, o 0 aparece no final. Se é o 0 que está aqui, e eu tenho de 10 algarismos me sobraram 9, qualquer um dos 9 pode aparecer aqui, ó. E como são distintos, qualquer um dos outros 8 pode aparecer aqui. E eu teria um total de 9 vezes 8 vezes 1, 72 números de 3 algarismos que terminam em 0. Que terminam em 0. Agora você vai para o segundo caso. O segundo caso é qual? Já vimos quando achamos o total de números com o 0 na casa da unidade. Agora você vai pensar que o 0 não aparece na casa da unidade. Quem que aparece na casa da unidade então para ser par? Então aí tem que aparecer aqui o 2, o 4, o 6, o 8. Um desses 4 algarismos. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Um desses 4 está aqui. Aí me sobraram 9. Só que dentre esses 9, o 0 está presente. E o 0 não pode aparecer aqui, porque senão eu não vou ter um número de 3 algarismos distintos. Então, eu já usei um aqui e não posso usar o 0 aqui. Então, de 10 me sobraram 8 possibilidades. Ó. Agora, o que eu fiz? Eu já usei um algarismo na casa da centena e usei um algarismo na casa da unidade. Usei 2 algarismos. Dos 10 me sobraram 8 que eu posso usar aqui. Mas não seria 7, Ronaldo? Não seria 7. Por quê? Porque aqui o 0 não poderia entrar, mas aqui o 0 pode entrar. Então você já usou 2, sobram 8, inclusive o 0, que o 0 pode aparecer na casa da dezena. Ó. Ou seja, você teria 8 vezes 8 vezes 4, 64 vezes 2 ao cubo, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 à oitava, 256.
Aí você tem 72 aqui, 256 aqui. Só que aí o número pode terminar em 0 ou o número pode terminar em 2, 4, 6 ou 8. Aí você usa o princípio aditivo, que é fazer o quê? O total de números com 3 algarismos distintos, números pares, seria 72 mais 256. Ó. Somando isso daqui dá 6 e 2, 8. 7, 5, 12, vai 1. 328 números pares com algarismos distintos. Ó. Vou escrever miudinho aqui. Essa seria a sua resposta. Cuidado então com o zero. O zero é um dificultador nesses tipos de problemas. Beleza? Valeu, pessoal. Muita atenção nessa matéria. Próxima aula, próximo vídeo vai ser sobre arranjo, permutação e combinação, a diferença entre eles. Gostaria de pedir para vocês que fizessem os exercícios da apostila aí que eu postei. Tem também as apostilas do professor Jarbas de exercícios e tem os gabaritos. Olhem, tentem resolver, depois faça a conferência no gabarito para ver o que você está errando. Essa matéria aí faz um diferencial muito grande nos concursos e nos vestibulares, pessoal. Grande abraço aí.